Oi, estava aqui examinando essas porcas e estava reparando que elas têm vários tipos e tamanhos. E que todos esses tipos e tamanhos estão dentro de uma norma. Ainda bem, né? Senão minha oficina virava uma confusão. Como você viu na última teleaula, a normalização é um conjunto de regras de fabricação de produtos industriais e prestação de serviços. Quer dizer, todas essas porcas aqui estão normalizadas, certo? Mas para se chegar até aqui, quer dizer, até que a indústria tivesse uma produção realmente normalizada, seguindo todas as normas técnicas, levou muito tempo. E é isso que a gente vai ver nessa teleaula sobre normalização. Você vai ver nessa segunda teleaula sobre normalização como a indústria começou a normalizar sua produção. Você vai conhecer a primeira tentativa de sistematização de normas para roscas introduzida por Joseph Whitworth. Vai ver quais são os critérios para o estabelecimento das normas. Vai conhecer as associações internacionais de normalização e também as associações nacionais de vários países do mundo. Olha, investigar a origem da normalização. Isso dá matéria, hein? Dava para fazer uma bela reportagem sobre o assunto. Olha, se eu fosse fazer essa reportagem, eu começava por Whitworth. Não. Eu começaria antes. Bom, mas vamos deixar a nossa equipe de reportagem decidir aonde começa. Era industrial, produção em série, grandes quantidades. Tá aí, esse é o ponto de partida da nossa reportagem, a era industrial, porque foi aí que tudo começou. Quando se fala em normalização, a gente logo se lembra da era industrial, porque foi ali que começou a produção em massa, quer dizer, a fabricação de um mesmo produto em grandes quantidades. Nessa época da Revolução Industrial, que aconteceu há mais de 100 anos, o número de equipamentos, ferramentas e máquinas em uso nas indústrias aumentou muito e o consumo de peças de reposição também. Imagina só o que era fazer a reposição das peças sem a normalização, isto é, sem as medidas oficiais. Tinha rosca, parafuso, porca, de tudo que é tamanho, de centenas de tamanhos. E para encontrar a peça certa que faltava do tamanho certo, levava meses. Era preciso racionalizar tudo isso. Faltava normalizar a produção. E é aí que entra o grande herói da normalização da nossa história, Joseph Whitworth. Veja só o que ele fez pelos trabalhadores da indústria. Joseph Whitworth, lá pelo ano de 1839, fez um estudo técnico muito importante. Nesse estudo, ele propôs a padronização dos perfis de roscas de fixação. Foi um trabalho pioneiro que marca o começo da normalização sistemática. Whitworth criou padrões para o passo, os raios, a altura e os ângulos do filete de roscas para parafusos. E esses padrões passaram a ser oficiais para toda a Inglaterra, tornando os parafusos intercambiáveis. Opa, conhece essa palavra? Intercambiável, aquilo que pode ser trocado ou permutado. Um exemplo disso é este parafuso aqui. Se eu tiver algum problema com o original, eu posso trocar por outro da mesma dimensão, graças à padronização. Da Inglaterra, a padronização de Whitworth seguiu para vários países que adotaram sua proposta. Outros países industriais daquela época começaram a estabelecer seus próprios padrões, de acordo com suas unidades de medida. Esse deve ter sido o principal problema da normalização, porque cada país tinha sua unidade de medida diferente. Isso deve causar uma grande confusão até hoje. E aí, mestre Silva? Me diz o que é que eu vou aprender hoje. Ei, Titão, tudo bem? Esse garoto vale ouro, tá sempre querendo aprender mais. Às vezes eu nem sei o que ensinar para ele. Bom, Tito, tá vendo aqui as minhas ferramentas? Tô. Muito bom. Essa aqui é uma 22, essa é a 9 e essa é a 6 milímetros, certo? Certo, mas e aí? Você sabe me dizer a medida aproximada dessas ferramentas lá nos Estados Unidos? Bem,
Deve ser a mesma que aqui, não é mesmo? Negativo. Os americanos têm outro sistema de medidas. Olha só, as nossas chaves de 22, 9 e 6 milímetros são aproximadamente 7 oitavos, 3 oitavos e 1/4 de polegada lá para eles. Olha só, essa eu não sabia. Mas como é que faz? Para uma medida de um país dar certo no outro se as unidades são diferentes? Na verdade, não dá certo, Tito. E é por isso que as unidades de medida são tão importantes. A nossa é a decimal, que é a mesma adotada pela ISO, Organização Internacional de Normalização. Para você conhecer de uma vez por todas as diferenças entre um sistema normalizado e outro não normalizado, acompanhe a tabela que está na segunda aula de normalização do seu livro. E para você conhecer as associações internacionais que se dedicam à elaboração de normas, acompanhe a nossa reportagem. Por favor, uma pergunta aqui. Nós estamos ao lado de um importante e apressado capitão de indústria que vai nos contar tudo sobre normalização, se a gente conseguir, é claro. Por favor, o senhor que é industrial, o que são normas industriais? Normas são documentos com informações técnicas importantes para o fabricante e para o consumidor também. É verdade que toda norma técnica é elaborada com base na experiência? É. Me diga uma coisa, quando surgiram as associações e elaborações de normas reunindo fabricantes, consumidores e institutos de pesquisa? No começo desse século. E qual foi a primeira instituição de normalização? Instituto Britânico de Normalização. É verdade que as associações internacionais de normalização recomendam que os diversos países usem a terminologia correspondente, quer dizer, os mesmos símbolos, padrões e procedimentos na produção? Ajudam. É verdade que isso ajuda na qualidade dos produtos? Isso também deve ajudar no comércio internacional, não ajuda? É claro. Com licença. As instituições internacionais que mais ajudaram a normalização são essas. A IEC, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica, foi fundada em 1906. Ela normalizou a produção de componentes elétricos e eletrônicos na indústria para o mundo inteiro. Outra instituição internacional muito importante é a ISO, que é a Organização Internacional de Normalização. Ela foi fundada em 1946 e suas normas atingem vários setores: mecânica, agricultura, transporte, química, construção civil. A ISO está presente em mais de 100 países, inclusive o Brasil. Aliás, o Brasil tem a sua própria Associação Nacional de Normalização, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas a ABNT é justamente o tema da nossa próxima teleaula de normalização. Por enquanto, você fica com a revisão de tudo que conheceu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como a normalização sistemática começou há 200 anos atrás, na época da Revolução Industrial. Viu como o inglês Joseph Whitworth criou as primeiras normas específicas para padronizar a produção de roscas de fixação. E você também viu como foi que, a partir da Inglaterra, as normas foram se estabelecendo no mundo inteiro, através de associações nacionais e internacionais. E viu ainda como essas associações favorecem a qualidade dos produtos e o comércio internacional. Estou escrevendo a nossa reportagem sobre a normalização, terminando de falar sobre as associações nacionais e internacionais que normalizam a produção nos diversos setores. Na próxima teleaula, nós vamos falar sobre a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e vamos fazer uma reportagem especialmente para você. Mas até lá, vê se dá uma boa estudada no livro, hein? A aula de hoje tem uma série de informações super legais sobre normalização. É só estudar. Um abraço e até a próxima. E então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós, do Telecurso 2000, queremos ouvir você.
Queremos saber como você está acompanhando as aulas da sua casa, da sua empresa, da paróquia, do sindicato, da associação dos moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue uma caneta e anote que eu vou dar o endereço para você mandar uma carta com as suas impressões e sugestões sobre o Telecurso 2000. Pegou? Então anote. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20001-970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta, bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.